Olá, se você não me conhece, eu sou o Mal, eu sou do Nuvem de Graça, Missões Urbanas, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho da Bíblia com você. Mas antes, eu queria te pedir para nos seguir nas nossas mídias sociais, nos seguir no canal, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e nos ajudar assim a levar a palavra de Deus. Nós vivemos, eu acho que não só no Brasil, mas mundialmente aí, uma grande polarização de ideias e pensamentos. E o pior é que parece que a capacidade de pensar, ela vai se perdendo e aí o relacionamento e essa crise, essa divisão, ela se torna passional. Param de brigar as ideias para brigarem as pessoas. Esses dias eu estava falando sobre a desumanização causada pelo pecado e é interessante porque quando a gente pensa, alguém pensou numa desumanização também. Não é? Karl Marx, ele começa o seu pensamento a partir da ideia que o ser humano ele nasce a partir do trabalho. Quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a plantar, quando ele começa a estabelecer limites ali, ele começa a se humanizar também. Os relacionamentos familiares vão surgindo, né? E aí quando vem o capitalismo, não é? A questão do patrão empregado, ele percebe a partir de uma teoria da mais-valia que essas relações elas se tornam opressoras e a partir daí vem a desumanização. E aí eu começo a pensar sobre... comecei a viajar nisso, né? E pensar que realmente a ideia da burguesia ela nasce também de um pensamento em transformar o que era desumano em humano. Havia o totalitarismo dos impérios e os burgueses, então, eles vão se unindo ali a partir de recursos que eles vão conquistando, né? Eles têm o dinheiro, mas eles não têm poder, eles acabam sendo oprimidos também e se sentem desumanizados. E aí eles vêm e pedem e começam a buscar um liberalismo, uma privatização do que é público. Só que a partir daí eles tomam o público para si e começam a oprimir. E o mesmo acontece, não é, com o marxismo implantado como sociedade, né? Nos países onde pensamentos marxistas existem, a gente vê a opressão e o oprimido também ali. O Estado assumindo uma figura imperialista. Mas não é sobre política que eu quero falar. Eu quero falar sobre outra pátria. Na verdade, o grande problema de todos os pensadores e de todas as ideias que nós temos para tentar transformar a nossa sociedade, eles acabam sendo equivocados porque eles partem de uma perspectiva irreal. C.S. Lewis ele fala que o grande problema da humanidade é que nós estamos do outro lado da porta. E aí nós nos relacionamos com a sombra da realidade. Nós queremos transformar o que nós mesmos deformamos. A palavra de Deus diz, olha, arrependam-se, porque o reino dos céus ele é chegado. A palavra arrepender-se ali naquele contexto, ela tem a mesma origem da palavra metanoia, que é mudar a mente, mudar a mentalidade, transformar. Só que essa transformação, ela só é possível a partir da fusão entre o natural, o humano e o divino. Porque o humano, ele o é porque o divino fez para viver em harmonia de um relacionamento com ele. A igreja ela se perde nisso porque ela entra nessa briga, ela entra nessa polarização e ela tenta dar uma resposta humana para isso. Por quê? Porque, na verdade, muito do que se tem como igreja, e a igreja enquanto instituição, não enquanto corpo místico de Cristo, se tem não a partir da ideia bíblica da igreja, mas a partir de pensadores também, e filósofos, e ideias que vão sendo incorporadas na fé cristã. E que fazem a gente agir não por aquilo que nós fomos feitos para agir. E aí os cristãos
se deformam numa aparência de reformado, mas deformado, não sei se essa seria a palavra exata. Então o nosso foco está errado, porque a igreja ela nasce para ser a resposta. Por isso que igreja significa ir para fora. A palavra de Deus diz que nós somos ramos de uma árvore, que é a árvore da vida, que alimenta, que frutifica. O ser humano ele foi feito por Deus e colocado no jardim para cultivar e guardar, para inserir a cultura. Se a igreja está deformada e parte de uma cultura que não é dela, que cultura que ela está inserindo? Qual é a resposta que ela está dando? Sabe, a gente quer impor conceitos quando nós devemos influenciar através dos conceitos que nós absorvemos e recebemos. E aí nós começamos a frutificar. Se a gente olha para a história, a gente vê que todas as vezes que a igreja ela quis impor, e ela quis se impor, não para que o reino fosse estabelecido, mas para que o poder da igreja fosse estabelecido. Mas o poder da igreja é o Cristo. O poder da igreja é o amor. O poder da igreja se dá a partir da transformação da mente. Mas se a mente da igreja não está transformada, como que ela vai poder transformar? E é nesse ponto que eu pergunto. Será que o esforço que a igreja tem feito dos dois lados, tanto os progressistas quanto os conservadores? Não existe igreja progressista ou igreja conservadora, existe a igreja. E será que esse esforço que nós estamos fazendo, ele está indo num sentido efetivo? Num sentido eficaz? É de C.S. Lewis também a frase que fala que ninguém está parado, que todos estão avançando. Uns avançam para a glória, outros avançam para o inferno. Para que lado a igreja está indo? Para que lado você, como igreja, está indo, está influenciando outros a seguir? Pense nisso. Te amo.